Olá, galerinha aí do sexto ano. Estamos falando nesse bloco dos diferentes povos e comunidades tradicionais do Cerrado. Acompanhem comigo essa leitura. O historiador Paulo Bertrand, um dos maiores estudiosos da história do Goiás e do Planalto Central, foi o autor do termo Homo serratescens, batizando simbolicamente a descoberta feita do esqueleto humano, Homo sapiens sapiens, mais antigo das Américas e em escavação arqueológica na região de Serranópolis, Goiás. Com idade de 13 mil anos atrás do presente, ao longo do tempo, o termo Homo serratensis passou a designar um habitante tradicional do Cerrado, fruto ou não de mistura entre populações indígenas, portuguesas e africanas. Alguns se referem a essas pessoas somente como serratenses. Há ainda a designação genética, povos do Cerrado, usada com frequência pela Rede Cerrado, que é uma organização não governamental em defesa do meio ambiente que dá destaque ao protagonismo dessas populações tradicionais na defesa do bioma. Independente do nome a ser usado, esses povos são de uma beleza e diversidades inigualáveis. Seus territórios conservados formam muitas vezes corredores de conexão entre áreas protegidas e terras indígenas. São agricultores familiares e comunidades tradicionais, como quilombolas, geraizeiros, quebradeiras de coco-babaçu e povos indígenas. Agrupamentos humanos de profunda sabedoria e respeito ao meio ambiente, com um expressivo senso comunitário, além, claro, das populações urbanas que compõem um rico mosaico urbano. O Cerrado abriga em torno de 216 terras indígenas e 83 diferentes etnias, distribuídos principalmente nos estados do Maranhão, Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Possui uma população indígena de aproximadamente 100 mil habitantes. No entanto, a grande maioria não passou por um processo de regularização fundiária, ou seja, demarcação de terras. Tal condição resulta em sérios conflitos, os quais têm sido um dos fatores de ameaça de extinção dos diversos grupos indígenas. Existe atualmente 44 territórios quilombolas no Cerrado. Essas comunidades remanescentes da época da escravidão seguem lutando pelo reconhecimento de seus territórios pela manutenção da sua cultura, tradições e modos de viver. Um bom exemplo disso são os Calungas, que é uma comunidade quilombola localizada na Chapada dos Veadeiros, no norte de Goiás, reconhecida em 1991 como Patrimônio Histórico e Cultural Brasileiro. Os Calungas ainda hoje preservam seus meios de vida como plantios de roça, criação de animais e reconhecimento do uso de plantas do cerrado, seja para fins alimentícios, medicinais e utilitários. Sobretudo, preservam um valioso legado cultural contido em histórias populares e festas tradicionais, muitas delas específicas de cada um dos núcleos do território calunga. Os geraizeiros são outra população tradicional de grande importância para a conservação do bioma. Eles são camponeses de localidades onde o termo geral é usado para designar o cerrado, reunidos em áreas onde há o bioma no norte e no nordeste de Minas Gerais e no oeste da Bahia. Uma grande ameaça aos gerazeiros foi o avanço das monoculturas do eucalipto desde a década de 70, o que ocasionou expropriações, grilagens, que é a falsificação de documentos para posse de terras e muitos impactos ambientais. Os gerazeiros possuem particularidades culturais e um modo de ser tradicional inserido no bioma sustentável, que buscam defender como um movimento de resistência e afirmação a fim de preservar sua identidade e território. As quebradeiras de coco-babaçu são mulheres comuns da comunidade que assim se denominam pelo trabalho da colheita e da quebra do coco. A palmeira tem maior ocorrência na região ecológica do Babaçu,
que que abrange as regiões do Cerrado, Cocais, Baixadas, Chapadões do Maranhão. O curso médio e baixo do rio Parnaíba, no Piauí, e as baixadas e vales úmidos à margem dos rios Tocantins e Araguaia, no estado do Tocantins. Já as comunidades vazanteiras são aquelas localizadas, sobretudo, à margem do rio São Francisco. Elas vivem da pesca, do extravismo e da criação de animais. Sua agricultura se dá de modo bem particular e acompanhando os ciclos de enchentes, cheias, vazantes e secas do rio. Os vazanteiros vêm lutando para preservar seu modo de vida e pela garantia dos direitos à terra e à água, resistindo fortemente ao avanço do agronegócio nas suas regiões. Outra população tradicional do Cerrado são as comunidades de fundo e fecho de pasto, também presentes em menor quantidade na Caatinga. Seu modo de vida está baseado na utilização de áreas de pastoreio, comunidades para a criação de bovinos, caprinos e ovinos, e extravismo de plantas alimentícias e medicinais. Na década de 70, as comunidades cercaram coletivamente determinadas áreas, buscando se proteger de grileiros e grandes produtores rurais, e assim vem a denominação fecho de pasto, que é um pasto estendido com a vegetação nativa. Os fechos mantêm aí uma grande importância para a manutenção do bioma. No oeste da Bahia, as áreas conservadas se concentram justamente onde estão localizados os feixes de pastos das comunidades. Por fim, cabe mencionar como um grupo muito peculiar presente no Cerrado, que são os apanhadores de flores sempre vivas, espécie nativa de campos rupestres de rochas do bioma, que depois de colhidas passam por um processo de secagem e por vezes de coloração que mantém como um aspecto vivo. Em geral, há apanhadores em mais de 50 municípios da região da Diamantina, na porção meridional, que é a porção sul, da Serra do Espinhaço, em Minas Gerais. A coleta das flores era uma tradição que vem perpetuando ao longo das gerações, sempre uma importante fonte de renda para a comunidade. Esse grupo tem buscado fortalecer sua identidade de modo a lutar pelo reconhecimento de suas práticas e pelo direito do uso do território. Como parte desse processo de fortalecimento de identidade, em 2018, os apanhadores de flores sempre vivas foram a primeira candidatura brasileira no Programa de Reconhecimento de Sistema Importante de Patrimônio Agrícola Mundial, conhecido pela Organização Nacional das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. O processo, iniciado em 2018, buscou dar valor aos apanhadores que se intitulam guardiões de sementes de flores e outras plantas agrícolas tradicionais. Infelizmente, muitas dessas comunidades estão testemunhando a devastação do cerrado que as rodeiam, se tornando praticamente ilhas de áreas conservadas do bioma. Tal fato evidencia ainda mais a importância da preservação de seus meios de vida, que conservam o bioma por um meio de uso sustentável, um serviço ambiental de ganhos inestimáveis. Garantir a permanência desses povos em seu território é conservar o bioma, por um modo sustentável, garantir a permanência desses povos em seus territórios, suas riquezas e todos os benefícios que o Cerrado traz para a sociedade. Este bloco, o bloco 7, ele não tem nenhuma atividade de resolver, porém, ele traz aí algumas fotos de comunidades nativas do Cerrado e um texto aí, um vídeo aí muito interessante para vocês estarem acompanhando aí sobre a história do povo do Cerrado, contada justamente por eles, pela população nativa do Cerrado. Eu vou estar disponibilizando aí no grupo novamente o link para que vocês possam estar acompanhando, revendo novamente, e a atividade desse bloco consiste apenas em um resumo deste vídeo, do vídeo aí assistido sobre os depoimentos aí das populações nativas do Cerrado, ok? Tchau, tchau!